que você sente, qual a estrutura que você precisa e qual ramo atuar. São as 3 maiores dificuldades e eu vou te ajudar no início da advocacia agora. Se você é advogado em início de carreira, esta aula é para você. As maiores dificuldades que eu escuto de colegas que estão pautados aí em 3 pilares principais. Primeiro, sentimentos. Segundo, a estrutura. E terceiro, atuação. Mas como assim, professor Leandro? Eu vou conversar com você sobre esses 3 pilares e trazer algumas lições importantíssimas que poderão te auxiliar no início da advocacia. Primeiro pilar, sentimentos. Qualquer advogado que sinta medo no exercício da profissão não está sozinho. Você sente medo de advogar? O problema é que o medo, ele vem acompanhado de insegurança. E como você tem medo, você não está seguro para tomar alguma atitude. Concorda com isso? Tem um personagem bíblico que eu gosto demais, que o nome dele é Jonas. Jonas, ele foi designado por Deus para pregar a palavra em uma cidade chamada Nínive. É isso mesmo. Só que ele pipocou. Ele, meu Deus, eu não quero ir para Nínive. E ele tomou um navio. E este navio foi para uma direção contrária à cidade que ele deveria ir cumprir o seu chamado. Deus mandou Jonas ir para Nínive. E ele tinha uma razão para ter medo, eu concordo. Por quê? Porque o povo de Nínive era um povo que era conhecido pela sua crueldade militar, é isso mesmo, e era um inimigo de longa data de Israel. Para você ter uma ideia, Nínive havia uma ênfase muito grande aí em relação à guerra, e em nome da arte eles faziam cenas de execução, aí empalação, decapitação e a remoção de pele de prisioneiros. Então ele tinha uma razão de ter medo, mas pensa comigo, se Jonas estava com medo, não era muito mais inteligente ele falar para Deus que estava tendo esse sentimento? O medo de Jonas não afetou só a ele, mas também outras pessoas. Por quê? Porque ao invés dele ir para Nínive, ele tomou um barco, um navio e foi para outra cidade, do lado oposto, chamada de Tarsas. E Jonas colocou a vida de todos que estavam naquele barco em perigo, pois ele estava indo para um destino que não era o dele. Por isso, quando você está exercendo alguma outra atividade que não advocacia por medo, você está colocando todo o seu barco em perigo. E você poderia em algum tempo mudar toda a atmosfera da sua casa. Hoje, você pode se sentir aí completamente perdido e fugindo do teu propósito, mas o encontro de hoje justamente é para te ajudar a encontrar o caminho que é a advocacia. Jonas, num dado momento, quando estava tendo uma tempestade nesse barco, todos estavam aí com medo e ele revelou que o problema era ele, porque ele estava desobedecendo ao que Deus tinha mandado. E para a tempestade acalmasse, ele tinha que ser jogado ao mar. E ele pulou no mar. E ele foi engolido por um peixe, ficou 3 dias na barriga desse peixe e foi vomitado. Quando ele foi vomitado porque ele pediu perdão para Deus, ele apareceu na praia do lugar que ele tinha que pregar, em Nínive. Ou seja, ele não chegou naquele local em honra, ele chegou vomitado por um peixe. Você tem a opção de iniciar a tua advocacia e alcançar a honra da profissão, mas comece do jeito certo e eu vou te ajudar. Jonas cumpriu o seu propósito, mas ele realmente ficou aí um período completamente perdido. Tem uma frase de um advogado americano chamado William Bill Roots. Ele já faleceu em agosto de 2020. Ele fala o seguinte: nós nos movemos em uma atmosfera de medo. Essa é uma força intrínseca à profissão. Então o advogado, ele se move pelo medo e ele tem que usar esse medo, essa ansiedade em seu favor. Quando você inicia, você pode sim cometer erros. Faz parte do processo. Ou você acha que todos que tiveram sucesso começaram sabendo tudo? Eu mesmo já cometi vários erros no início da carreira que me fizeram aprender, como foi o caso de uma vez que eu confiei o papel a um estagiário de fazer as publicações das decisões que saíam à época, que não tinha um sistema tão moderno como hoje, e ele esqueceu de pautar um prazo de recurso especial. Quando eu me dei conta, o prazo já tinha passado. Esperamos, etc. Mas a grande sorte foi que a parte contrária interpôs o
o recurso de embargem de declaração e houve a interrupção do prazo para o recurso especial. Ufa, foi um alívio, mas eu aprendi com esse erro. Eu quero agora, como é natural do nosso relacionamento aqui, trazer para uma parte prática. E eu vou te dar agora 2 lições para parar de sentir medo, insegurança e dar início efetivamente na sua carreira de advocacia. Primeira lição: pare de procrastinar. Você sempre coloca 10 coisas na frente, cria empecilhos para não começar a advogar. Para de procrastinar e comece já. Sabe aquela história de querer largar o emprego e começar a advogar? Então, você precisa se programar. Estabeleça metas de tempo e financeiro, junto dinheiro que vai te dar um sustento de 6 a 12 meses e vai pra luta. Se você não se posicionar, estabelecendo parâmetros e metas, a única coisa que você tem feito contigo mesmo, sabe o que é? Se sabotar. Segunda lição é o foco na preparação. Eu gosto muito de uma frase do professor John Land da Universidade de Missouri. Ele fala o seguinte: o medo é um fator necessário para se desempenhar bem a profissão. O medo, ele leva o advogado a se preparar muito até que se sinta mais confiante em seu desempenho. Ou seja, foco na preparação. Quando você se prepara, se sente confiante, o que acontece? O medo vai embora. E o que aconteceu? Na minha advocacia, eu me preparava muito, ia fazer uma audiência, simulava uma audiência com o pessoal do escritório, com os meus familiares, ou ia fazer uma sustentação oral, sustentava oralmente de frente pro espelho. E quando eu comecei a dar aula, que eu dava aula para minha esposa, colocava boneco para dar aula, enfim, eu me preparava, porque quando chegava, eu simulava o que ia acontecer. E quando chegava no momento de ministrar a aula ou fazer a sustentação oral, eu já estava preparado. Eu espero de coração que essas 2 lições possam abrir a porta da advocacia para vocês, e o medo vai embora e você comece a fluir no propósito da tua vida, que é o que? Ajudar os outros que têm problemas através da tua profissão. O segundo pilar diz respeito à estrutura. Você tem medo, você tem receio em razão da estrutura. Meu Deus, eu não tenho um local físico, eu vou ter que gastar dinheiro com aluguel, etc, etc. Para! Você precisa de uma estrutura muito básica para começar. Você precisa do quê? Computador, internet, um celular e o certificado digital. Acabou. O principal é que você inicie. Você precisa ter foco. Tem uma frase de um psiquiatra suíço, Carl Jung, que fala o seguinte: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar. Ou seja, se você quer começar a advogar do zero, o que você precisa é foco e da estrutura mínima que eu já mencionei para vocês. Um computador, celular, internet, certificado digital e acabou. Você pode fazer um e-mail institucional da OAB, com certeza, você abrindo a boca falando que está advogando, uma causa vai aparecer. Alguém tem um problema que precisa de você para solucionar. E detalhe, sem estrutura nenhuma. Você pode advogar do teu quarto, da sala da tua casa, fazendo home office sem custo nenhum. E o terceiro pilar para a gente encerrar é o seguinte: atuação. Devo ser generalista ou já tenho que atuar em um determinado nicho? Pessoal, eu vou te dar o meu exemplo. Aqui no escritório nós temos a área de direito eclesiástico. E a área de direito eclesiástico você não vê na faculdade. Você não tem livros específicos sobre esse assunto. Que é a aplicação da legislação voltada para a igreja evangélica. E o que aconteceu? Eu fiz várias frentes de atuação no início da minha advocacia. Isso me ajudou demais na atuação de direito eclesiástico. Por quê? Porque eu preciso saber um pouco de trabalho, previdenciário, civil, criminal, societário. Eu tenho que saber de tudo isso um pouquinho para conseguir exercer a atividade dentro do direito eclesiástico. Ou seja, no começo da advocacia, o que você tem que atuar é o que dá honorários. Por quê? Porque isso vai te dar muito mais experiência e com certeza no curso da tua atividade da advocacia, você vai descobrir um nicho específico e vai começar a atuar. Então, num primeiro momento você é generalista, para lá na frente você
se tornar um especialista em determinada área. Concluindo, portanto, mantendo bem firmes esses 3 pilares que conversamos: sentimentos, toma cuidado com eles. Uma estrutura, para de querer já começar com um andar inteiro do melhor bairro da sua cidade. Terceiro, atuação mais generalista. Você terá uma advocacia muito mais segura e excelente. E agora, eu preciso da sua ajuda. Tá vendo o joinha aqui para você curtir? Curte, sabe por quê? Porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas que precisam de ajuda. E outra coisa, se inscreva no canal, porque vai tornar esse ambiente aqui de aula muito mais relevante para a plataforma e mais colegas que possam estar na mesma situação tenham acesso. E outra coisa, você vai me ajudar. Compartilhe esse link com o máximo de advogados que você conheça e esteja na mesma situação. Até a próxima.